Uma ex-macumbeira viveu um choque espiritual que transformou sua vida para sempre. Pastora Sandra Alves revela detalhes desse testemunho impactante que prova o poder libertador de Deus. Prepare-se para se surpreender com essa história de fé e transformação. Choque espiritual. Ex-macumbeira vive transformação. Graça e paz, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero começar esta mensagem com uma palavra poderosa que está em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, eu vou compartilhar com vocês um testemunho impressionante que vai mexer com sua fé. A pastora Sandra Alves revelou detalhes do choque que transformou completamente a vida de uma ex-macumbeira. Uma experiência que começou com algo aparentemente simples, uma garrafa, mas que trouxe um impacto espiritual que mudou sua história para sempre. Mas antes de mergulharmos nesse relato poderoso, eu quero te pedir um favor especial. Se você está sendo abençoado pelos conteúdos que compartilhamos aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixe o seu like. E tem mais, no comentário fixado você encontra o link para o nosso grupo de oração. Eu estou ansioso para ler o seu comentário e saber como Deus tem falado com você através dessas mensagens. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo palavras que edificam e transformam vidas. Então se prepare, porque o que você vai ouvir hoje é prova viva do poder de Deus. Vamos juntos? Primeiramente deixar o livro de Isaías, capítulo 43 e o verso 13, que diz assim, que ainda antes que houvesse dia, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quando nós começamos a ler esse livro de Isaías, nós deparamos com um epígrafo que diz assim: Deus é o resgatador de Israel. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a lembrar para mim da vida da onde eu estava e a maneira como Deus tem resgatado e restaurado a minha vida. Esse canal é um canal de esperança para você. Talvez você que vai me ouvir agora no meu testemunho venha dizer que as pessoas que estão nas drogas, que estão no espiritismo não têm saída. Ei, o Deus de resgate, através de mim, através desse canal, já está entrando dentro da sua casa. Meu nome é Sandra, eu moro aqui na cidade de Boituva. Eu vim de uma família bastante carente, de uma família muito pobre. Meu pai era alcoólatra, desde quando eu conheci meu pai, ele vivia no vício do alcoolismo. Dentro daquela casa onde residia eu, meu pai e a minha mãe, existiam muitas brigas, muitas adversidades, porque a casa que não tem Jesus sente falta de paz. Talvez na sua casa está tendo algumas brigas, algumas discórdias. Chegou a hora, o problema não é a falta do dinheiro, o problema não é a saúde, mas é a falta de Jesus dentro da sua casa. Meu pai, a minha mãe e meu pai, eles tinham um terreiro espírita ali na cidade de Iperó. Embora nós frequentássemos esse terreiro espírita, nós tínhamos uma vida decadente, uma vida triste, uma vida sem paz. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele veio para nos dar vida e vida eterna com abundância. Meu pai costumava agredir minha mãe costumava agredir meu pai. Eu fui uma criança que cresci sem nenhum respaldo familiar, sem nenhum respaldo direcionado como pai e como mãe. Meu pai, aos 37 anos de idade, embora sendo alcoólatra, todas as vezes que ele passava de frente de uma igreja evangélica, ele dizia assim: eu gostaria de entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Meu pai tinha apenas 37 anos, mas quando ele passava, ele ouvia os irmãos dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes, o inimigo quer colocar alguns abatimentos em nós, impedindo que nós venhamos a glorificar a Deus.
Deus. Mas enquanto você dá glória a Deus, aleluia, aqui na terra, Deus está manifestando a glória dele ali no céu. Ah, aleluia. Eu já sinto a presença de Deus alcançando você nessa tarde. Eu já sinto a presença de Deus trabalhando na sua casa, na sua família nessa tarde. Meu pai entra dentro da igreja e quando ele está ali na igreja, tem uma palavra. Deus usa o pastor com uma palavra dizendo assim: eis que o Senhor teu Deus está te preparando um lugar. Meu pai, com 37 anos, ele chega em casa e ele diz assim para minha mãe: olha, eu entrei numa igreja evangélica, um homem alcoólatra, espírita, agressor. Eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Deus falou comigo. E a partir do momento em que Deus falou comigo, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe ficou furiosa. Ficou muito brava, pegou a Bíblia que estava na mão do meu pai, começou a agredi-lo com palavras de baixo escalão. Aquele homem que era acostumado a bater na minha mãe, ele não conseguia mover uma palha, as lágrimas desciam e ele dizia assim: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande quando eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Sabe por que eu entendo? Que quando nós aceitamos Jesus de verdade, se nós éramos bravos, tornamos mansos, se nós éramos arrogantes, nós tornamos humildes. O meu pai não conseguiu agredir a minha mãe porque o Espírito Santo de Deus já estava impactando, mudando a história da vida dele. A minha mãe fala: bom, já que você quer esse Deus, eu quero que você saia dentro desta casa. Eu comecei a chorar. Vocês sabem que toda filha menina tem o pai como primeira referência, embora ele não fosse um excelente marido, mas eu posso dizer que ele foi um pai bondoso para comigo. Eu não tenho nenhuma história de traumas, de que meu pai abusou de mim, nada disso. Tenho um pai amoroso. E o meu pai, embora sendo ali um ex-alcoólatra, ele me abraça e fala: filha, descanse. Deus já me prometeu que vai me preparar um lugar. A minha mãe fala: bom, já que Deus prometeu o lugar para você, você dorme aqui hoje, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Quando foi de madrugada, lá por volta das 4 horas da manhã, a minha mãe começa a sentir um frio, um arrepio. Ela levanta, vai chamar meu pai, e quando ela grita o nome do meu pai, Gico, Gico, o meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa, que já estava preparando o lugar. Quem sabe é hoje que Deus vai vir para mim, que Deus vai vir para você. Quantas das vezes nós estamos esperando vir o arrebatamento da igreja, mas meu pai foi um homem privilegiado, anos da bebida, anos no alcoolismo, praticando feminicídio, mas quando o Espírito Santo de Deus veio para resgatá-lo, ele encontrou Jesus naquela noite, e eu tenho certeza que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai no céu. Eu e a minha mãe, nós duas mulheres, temperamento forte. Na minha adolescência, dos meus 12 para 13 anos, eu já bebia, eu fumava, porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Às vezes nós perguntamos assim: por que meu filho tem tal temperamento? Na verdade, nós somos imitadores daquilo que nós vemos. Então eu via minha mãe beber, eu via minha mãe fumar. Minha mãe bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Nós éramos daquelas mulheres que esperavam terminar a feira para nós pegarmos o restante que sobrou da feira. Mas essa cidade chamada Boituva sempre nos amou, sempre nos acolheu, nós sempre tivemos boas amizades. Era Deus já trabalhando em nosso favor, para que nós pudéssemos ser testemunho vivo da presença do Senhor. A minha mãe, ali no terreiro espírita, ela trabalhava com invocações de espíritos malignos, ou vamos dizer, com espíritos da Umbanda. E uma menina de 6 anos, dos meus 14 anos, eu me tornei rainha de escola de samba. Eu desfilei em algumas escolas de samba aqui do interior, e com os meus 14 anos, por falta de caráter, por falta de Jesus, eu comecei a me prostituir. Dizem que por causa da prostituição, que as pessoas se prostituem por conta de dinheiro. Eu quero dizer que quando alguém chega na prostituição, são espíritos malignos que nos levam aos mais baixos escalão da desvalorização de uma mulher. Eu com 14 anos, eu já usava o meu corpo para seduzir as pessoas. Em dias de cultos da igreja próximo da minha casa, eu colocava uma roupa bem escandalosa, pegava o meu rádio de pilha e ficava dançando samba na porta da igreja. Uma menina de 6 anos que conhecia a minha família, todas as vezes que ela me via daquela situação bêbada, seminua na porta da igreja, ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Uma mulher de 14 anos, prostituta, alcoólatra, e uma menina de 6 anos, ela olhava para mim e dizia: ah, se tu soubesse como Jesus te ama.
Aquelas pessoas que tinham um nível espiritual melhor, eles desviavam a porta, mudavam o rumo, mas aquela criança, na sua humildade, ela dizia: Jesus te ama. Sabe que eu entendo? Que para pregar a palavra não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, o que precisa é ter um verdadeiro coração, com vontade de ganhar almas para Jesus. Essa menina um dia chega na porta da minha casa, bate palma, eu vou atender, ela diz assim: Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei para o meu pastor que a minha visita é você. Como eu, uma mulher prostituta, uma mulher que catava lixo na feira, uma menina sem direção nenhuma dentro de casa, uma mãe espírita, e aquela menina lançando um desafio: a minha visita é você. Quando eu olho para aquela criança, me bate aquela revolta dentro de mim, e apesar de eu gostar daquela criança, eu digo para ela assim: sabe de uma coisa? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com o olhar meigo de uma criança e ela diz: espera aí, que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila porque o pastor sabia quem eu era. O pastor sabia que eu era uma mulher ou uma adolescente com uma vida completamente torta. Eu falei: imagina, o pastor dela nunca vai deixar. Passado mais ou menos de 7 a 10 dias, aquela menina chega na porta da minha casa. Ela chega linda, porque filho de crente é lindo, né? Ela chega vestida, com Bíblia na mão, numa noite de sexta-feira. Os pais dela deixam ela na porta da minha casa e ela bate palma e diz assim: Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Oh, que coisa linda! Quando aquela menina fala isso para mim, eu dou uma olhada e falo: coitada. Ela vai lá no terreiro, quando ela voltar vai ter que fazer culto de libertação para ela, porque na igreja que eu frequento, Deus não entra. Eu pego aquela menina vai comigo até a igreja, até o centro espírita. Quando chega ali no centro espírita, aquela menina senta no primeiro banco, na primeira cadeira daquele centro. Nós entramos na cortina para trocar de roupa, para colocar os apetrechos. Quando nós abrimos a cortina, começamos a bater tabaco, começamos a riscar o ponto, começamos a cantar o hino para que viesse e descer os espíritos. Nenhum espírito chega. É tentado 3 vezes e nada acontece. Até que a mãe de santo, a mãe do terreiro, ela olha para aquela menina e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. E ela diz assim: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ah, sabe o que eu estou dizendo para você nessa tarde? Você não precisa ter medo de Satanás, porque se você estiver em Cristo, o que está sobre você é maior. Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo, sobre a tua casa não chega maldição, porque a própria palavra garante que o que está com Cristo é maior. A fé daquela menina parou o inferno. A sua fé vai parar a ação demoníaca dentro da tua casa. A tua fé vai parar a ação demoníaca na tua cidade. A tua fé vai parar a ação demoníaca no local do seu trabalho. Ei, receba nesse horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu não sei se você vai ver de manhã, se você vai ver à tarde ou se você vai ver à noite, mas no momento em que você estiver conectado nesse canal Semeando Vida, é esse momento que Deus manda entregar para você. As ações do inferno vai ser parado dentro da sua casa pelo poder da palavra. Aleluia. Eu já entendi. Quando aquela menina disse que o pastor dela tinha dito a ela que ela podia ir, que Deus ia com ela, eu entendo que quem obedece não anda sozinho. O próprio Deus anda com ele. Talvez você está dizendo: eu estou sentindo tanta solidão, eu estou tão preocupada. Se você obedece, você não anda sozinho. O próprio Deus, ele anda com você. Quando nós saímos daquele terreiro, ela dá uma risadinha para mim. Ela não comenta nada sobre o terreiro, mas ela dá uma risadinha para mim e diz assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, né? Eu quero que você vá comigo na minha. Eu confesso para você que está aí conectado que minhas pernas tremiam. Eu confesso que o medo bateu na minha alma e eu sabia que eu tinha que enfrentar uma igreja evangélica. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com as coisas espirituais, com as coisas da maldade, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais. Eu quero dizer, se você estiver na obediência em Cristo, não tem demônio que continue agindo na sua vida, porque Deus está trabalhando em seu favor. Cheguei naquela igreja,
ouvi a palavra, chorei, senti a palavra, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus naquele dia. Aceitar Jesus não, entregar a minha vida para Jesus naquele dia. A vida segue, eu continuo com aquela mesma vida medíocre, com aquela mesma vida cheia de pecado, eu e minha mãe numa vida errônea, fomos nos fortalecendo como mulher, tendo casa, tendo algumas conquistas, mas uma vida totalmente sem paz. Mas quando Deus tem plano para salvar alguém, quando Deus tem plano para salvar alguém, não tem quem possa impedir. A minha mãe fica doente, ela acorda um dia de manhã, ela acorda com uma lesão no olho esquerdo, mão e pé. Os braços dela, o braço esquerdo e o pé começam a se arrastar, e quando nós olhamos do lado direito, tem um nódulo na cabeça dela. Fomos até o médico, fizemos algum exame, e o diagnóstico do médico foi: ela está com um tumor na cabeça. Nós começamos a chorar, o médico disse assim: olha, vocês vão ter que resolver. Se ela ficar com o tumor, ela vai morrer. Se retirar, ela pode ficar em estado vegetativo. Eu e minha mãe fomos para casa, e quando chegamos em casa, eu deixo minha mãe deitada e vou para o bar. Quando eu entro dentro do bar, eu tomo a minha primeira pinga e vem aquela palavra daquela menina dizendo: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu entrei no banheiro e fiz pela primeira vez uma oração. E a oração foi esta: Senhor, se tu me ama, cura a minha mãe. Porque se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu desistir desse caminho. Quando eu chego em casa, alguém tinha levado, um pastor, ele tinha levado uma cesta básica. Ou melhor, eu tinha ganho uma cesta básica e o pastor passou e se ofereceu para levar a cesta básica até a minha casa. E ele pega aquela cesta básica e põe dentro do carro, vai embora. E eu falo assim: olha que pastor esquisito, coloca a cesta básica dentro do carro e não me leva. E eu entendi que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele escolhe para quem ele vai abrir a porta da sua casa. Ele escolhe para quem ele vai abrir a porta do seu carro. Às vezes nós falamos assim: é o diabo, é porque nós não somos vigilantes naquilo que Deus quer fazer conosco. Aquele homem leva a cesta, aquele pastor leva a cesta até a minha casa e vai embora. Quando eu chego em casa, minha mãe começa a contar testemunho daquele pastor. A minha mãe diz assim: filha, você já observou que aquele pastor leva os filhos dele de manhã na escola? Quando a mulher dele vai sair, ele abre a porta do carro para ela entrar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: o mundo está de olho em você. O mundo não está de olho no que você prega, o mundo não está de olho naquilo que você diz, mas o mundo está de olho da maneira como você vive. Você é a Bíblia ambulante de Deus. Eu tenho uma menina que diz assim: mãe, prega o evangelho, se for necessário, use palavras. Então eu entendo que não precisa nem falar muito. O comportamento diário de um cristão faz mudar toda uma história. A minha mãe começa a contar aquela história do pastor, e quando ela termina a história, ela diz assim: pega a cesta básica, leva lá para ele. Ele morava no fundo da igreja. Eu vou até a igreja, bato palma, vem ele, vem a esposa, me recebe, e eu falo: pastor, eu vim entregar a cesta para o senhor. Quando eu vou entregar a cesta para ele, ele fala assim: Deus já tinha dito que você viria. Você pode entrar aqui, eu quero orar por você. Eu entro dentro da igreja, ele chama a esposa, chama os filhos, e eu lembro daquela oração que eu tinha feito no banheiro. Enquanto eu estou fazendo aquela oração no banheiro, o pastor está orando por mim, ele coloca a mão sobre os meus ombros e ele diz: Senhor, o Senhor ouviu a oração que a tua filha fez no banheiro. Tem lugares que nós estamos orando e achando que ninguém nos está vendo, mas a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir toda a oração. Enquanto o pastor está orando por mim, o pastor diz assim, aquela oração que ela fez, pedindo a cura da mãe, eu comecei a chorar e na mesma hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Não, eu não sei se você está entendendo. O que Deus vai fazer na sua casa é de repente. Eu vinha vindo da bebida, da prostituição, mas a partir do momento que eu dobrei meus joelhos e falei: eu quero entregar minha vida para o Senhor, Deus olhou para mim na mesma hora, me batizou com o Espírito Santo. À noite eu já estava no culto dando glória a Deus, à noite eu já estava no culto falando com Deus, à noite eu já estava vivendo as promessas de Deus. Com 20 dias eu já estava na praça dessa cidade chamada Boituva, pregando a palavra. Com 45 dias de evangelho, o pastor fala assim: bom, já que a sua mãe não vem na igreja, minha mãe é alcoólatra, minha mãe às vezes ela bebia, ela ficava lá na porta da igreja.
E lá na porta da igreja, quando nós íamos cantar, ela dizia, não canta esse hino não, bêbada, canta tal hino e tal, atrapalhando o culto. Até que um dia o pastor disse assim, ó filha, já que a sua mãe não entra dentro da igreja, a igreja vai até a sua casa. Você precisa aprender a se movimentar. Você precisa saber quem você é em Deus. Se a pessoa não vai até a igreja, vá você até ela, porque nós somos a igreja. A minha mãe recebe-nos a casa no dia desse culto. A minha mãe vem vindo com 1 litro de pinga na mão, dentro de um saco de papel. Ela chega em casa e eu falo para minha mãe, mãe, não bebe, porque as irmãs da igreja vêm vindo aqui e se tem um povo cheiroso, é crente. Então não bebe, mãe, não fica cheirando pinga não. A minha mãe pega aquele litro de pinga, coloca atrás do botijão de gás e ela fala assim, eu não vou beber agora, mas depois que esse povo for embora, eu vou beber. Meu pastor vem e prega sobre a família de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte da família de Jesus. Nós somos irmãos, somos uma única família. Meu pastor vem e prega. Após a pregação, o pastor faz o apelo, a minha mãe não aceita Jesus como Salvador. Lembra que eu disse que a minha mãe estava com o lado esquerdo dela paralisado, os olhos caídos, ela andava arrastando. Quando o pastor sai, ela fala assim, ai, graças a Deus, já posso tomar minha pinguinha. Quando ela vai pegar o litro de pinga atrás do botijão de gás, o litro de pinga estava fechado, porém completamente vazio. Ela leva um susto e ela começa a chorar. E ela diz, filha do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa tarde? Que lá na sua casa você não vai precisar falar muito não. Lá vai chegar sinais e maravilhas. Ai, aquele alcoólatra vai ver Deus de maneira extraordinária entrar dentro daquela casa. O seu filho que passa as madrugadas na rua e você tem chorado, Deus está dizendo, não precisa ficar insistindo na palavra, porque eu vou visitar a sua casa com sinais e maravilhas. Aleluia! Você pode glorificar aí, meu querido? A minha mãe chora e entrega a vida para Jesus. Ela vai dormir. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados. Lá você encontrará o link para o nosso grupo de oração, um espaço especial preparado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. É uma oportunidade para você e sua família crescerem espiritualmente, fortalecidos em oração e na busca constante pela presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16: confessem as suas culpas mutualmente e orem uns pelos outros para serem curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Participar de um grupo de oração é uma maneira poderosa de edificar sua fé, cercando-se de pessoas que acreditam no agir sobrenatural de Deus. Cada testemunho compartilhado fortalece nossa caminhada e cada oração feita em unidade gera um impacto profundo no mundo espiritual. Por isso, não caminhe sozinho. Mantenha-se conectado, busque a Deus em todo o tempo e permaneça firme na fé. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre sobre você e sua casa, trazendo proteção, bênçãos e fortalecimento espiritual